Deus, Atos capítulo 9, versículo 1. Amém? Agora que a gente já dançou, contou testemunho, foi uma bênção, agora nós vamos para a parte mais importante, palavra do Senhor. Atos 9, 1. Quem achou diz amém. Vamos fazer a leitura do texto? Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em a visão: Ananias. Aqui estou, Senhor. Respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes do sacerdote? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vamos orar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Pai, nós oramos pela Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, que os nossos olhos, ó Deus, sejam abertos para a verdade do Evangelho. Senhor, nos confronta por meio da Tua palavra, nos confronta por meio, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, tira toda distração, tudo aquilo que não provém do Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu gostaria assim que você não se distraísse, não conversasse com ninguém. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Presta atenção. O tema da minha mensagem hoje é marcas de quem teve um encontro com Jesus. Fala assim comigo: marcas de quem teve um encontro com Jesus. Quando eu falo teve um encontro com Jesus, eu não estou falando o nome do nosso retiro. Porque o encontro com Jesus na sua vida pode acontecer em diversos momentos. Talvez você encontre Jesus no seu quarto. Talvez você encontre Jesus fazendo uma oração no seu carro. Talvez você encontrou Jesus num culto evangelístico, ouvindo um rádio. Talvez você encontrou Jesus um dia abrindo a Bíblia. Eu sei da história de alguém que usava droga. E essa pessoa era um usuário de droga assim, terrível. E um dia alguém deu uma Bíblia para ele, e ele usava as páginas da Bíblia para usar maconha.
Ele usava as páginas da Bíblia para rasgava e usava para usar maconha. Mas teve um dia que, ao fazer ali o cigarro de maconha, ele leu um versículo. E ele teve um encontro com Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi transformado e ele foi liberto do vício. Quando eu estou te falando de um encontro com Cristo, eu estou te falando de um dia que você teve uma conversão verdadeira. Ninguém que teve um encontro com Jesus, ninguém que nasceu de novo, ninguém que viu a Cristo, que teve um encontro com Ele, continuou o mesmo. A mulher samaritana que já estava no 5º marido e ainda não era o dela. O dia que essa mulher encontrou Jesus, ela se tornou uma evangelista, ela pregou o evangelho na cidade dela. O dia que Zaqueu, corrupto, o dia que Zaqueu teve um encontro com Jesus na casa dele, Zaqueu propôs devolver tudo aquilo que ele tinha pego de alguém indevidamente. O endemoniado de Gadara, que andava louco, que andava, sem roupa, se cortando. O dia que esse homem teve um encontro com Jesus, ele vestiu-se de novo. Ele começou a ter uma nova vida. O que eu estou te dizendo é que ninguém pode ter um encontro com Deus, ninguém pode ter um encontro com o Senhor, ter o seu coração quebrantado e continuar a mesma pessoa. E quais são as marcas daquele que teve encontro com Jesus? Para isso eu vou estudar a história de Saulo. Interessante que muitos acham que Saulo e Paulo são nomes diferentes, são pessoas diferentes, como Jacó foi mudado para Israel. Não. Saulo é o nome hebraico, que é Saul. Saul, aquele que é escolhido de Deus. Então é o nome hebraico dele. Saulo é o nome hebraico de Saulo. Agora, Paulo é o nome romano de Saulo. Eu não sei, talvez você já encontrou algum japonês que chama Antônio? Sim ou não? Eu já encontrei vários. Qual o seu nome? Antônio. Aí você vai ver no RG do sujeito, está escrito Shimuro Osaka. Mas por quê? No Brasil o nome dele é quem? Antônio. Mas se você for lá no Japão, o nome dele é Shimuro Osaka, Nakagawa, não sei das quantas. Mas Paulo é o nome dele romano, ele já tinha esse nome. Deus não mudou o nome de Saulo. Eu sei que tem muita gente que prega, Deus pegou Saulo e transformou em Paulo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é como Abrão, que foi transformado em Abraão. Ok? Tudo bem? Amém? Então se você vê algum por aí dizendo, Deus pegou Saulo, perseguidor, e transformou em Paulo, não tem nada a ver. Saulo é Saul, é o nome hebraico dele. E Paulo é o seu nome romano, que significa o pequeno. E quem era esse homem que eu estou te dizendo que teve um encontro com Jesus? Este homem foi criado no judaísmo. Este homem era um perseguidor do povo de Deus. Este homem, quando Estevão estava sendo apedrejado, quando Estevão estava para ser morto, ele segurava a capa daqueles que apedrejavam Estevão e ele consentia. Este homem, esse perseguidor daqueles que seguiam o caminho de Jesus, este homem, ele pegava a carta das autoridades para prender e até mesmo matar aqueles que seguiam o evangelho. É desse homem que eu estou te falando. Então a primeira coisa, quando alguém tem um encontro com Deus, é que ele sabe a sua vida antes desse encontro. Se eu te perguntar como que era a sua vida antes do encontro com Deus, não um encontro final de semana apenas, mas como que era a sua vida antes da sua conversão? E você me disser, pastor, depois que eu me converti, nada mudou. Eu continuo do mesmo jeito, pastor. Minha vida não mudou nada. Eu não sei contar como era a minha vida antes e minha vida agora. Irmãos, sinto muito. Eu tenho uma má notícia para você. Você não teve um encontro com Jesus. Porque aquele que tem um encontro com Jesus, ele olha para trás e ele sabe como era a sua vida antes. Ele olha para trás e ele lembra, eu era o perseguidor da igreja. Eu era a mulher samaritana que procurava em relacionamentos preencher o meu vazio. Eu era o endemoniado gadareno que andava por aí sem rumo. Eu era Zaqueu enrolado, mentiroso. Eu era esse, mas eu lembro que eu tive um encontro com Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma.
John Wesley cresceu na igreja anglicana, igreja da Inglaterra. John Wesley fez teologia. John Wesley se tornou pastor. Então, John Wesley, ele pegou um navio para pregar o evangelho. E John Wesley encontrou naquele navio irmãos moravianos, missionários moravianos. E naquele navio, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo missionário, pela primeira vez, John Wesley teve um encontro com Deus. John Wesley teve um encontro com Jesus. Ele já era pastor, mas quando ele teve um encontro com Deus, John Wesley disse: antes eu era apenas um religioso, agora meu coração queima pelo evangelho. Foi nesse dia que eu nasci de novo. Abraham Kuyper fez teologia, se tornou pastor, só que Abraham Kuyper era um ateu. E na Holanda, todo mundo que fazia teologia saía automaticamente para pastorear uma igreja. O governo controlava a igreja. E uma igreja pequena na zona rural da Holanda recebeu um pastor. Só que seu pastor era ateu, não cria em Deus. Até que eu não estou mal, né, irmãos? Portanto, não reclame tanto de mim assim, vai. Você sabe o que a igreja começou a fazer? Orar pela conversão do seu pastor. A igreja começou a orar: Senhor, converte o nosso pastor. Mas ele é um teólogo, mas ele não crê no Senhor. Converte ele, converte ele, converte ele. E Deus converteu o coração de Abraham Kuyper. E ele se tornou um dos maiores pastores da Holanda. Ele fundou a igreja reformada da Holanda, se tornou primeiro-ministro da Holanda. Portanto, não importa se você nasceu em berço evangélico, cama evangélica, a grande questão é: você sabe diferenciar a tua vida entre antes de Jesus e pós-Jesus, irmãos? Não me importa se você é pastor, apóstolo, apostila, não me importa. A grande questão é: você sabe como é a tua vida antes do encontro com Deus? Antes do dia que você nasceu de novo. E você pode olhar para trás e dizer: antes eu estava na vida do pecado, antes eu estava na vida do vício, antes eu era uma boa pessoa, mas eu estava enrolado, eu tinha um vazio dentro de mim, até o dia que eu tive um encontro com Cristo, e a minha vida foi preenchida, e a minha vida foi mudada. Todos nós precisamos ter essa marca em nosso coração. E se você ainda não teve, você vai ter nessa noite, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Segunda marca. Então, a primeira marca daqueles que tiveram um encontro real com Jesus é que eles sabem o antes e o depois. Ele sabe. Segunda marca de quem teve um encontro com Jesus é que quando encontramos com Jesus, Jesus nos confronta. Saulo, ele vê uma luz, ele ouve uma voz. Então, quando ele ouve essa luz, vê essa luz, ouve essa voz. Pode deixar do jeito que estava o retorno antes. Quando ele faz isso, ele pergunta: Senhor, Jesus chama, Saulo, Saulo. Ele fala: Senhor, quem é? Jesus disse: eu sou Cristo, quem você persegue? Mas Saulo estava perseguindo Jesus diretamente, irmãos? Saulo estava perseguindo mas a igreja é o corpo de Cristo. Quando Saulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. Então o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Na cabeça de Saulo, ele estava fazendo algo para Deus. Ele estava fazendo algo que agradava a Deus. A sua religião para ele era zelosa, era uma boa religião, irmãos. No coração dele, ele estava agradando a Deus, prendendo aquele povo. Na cabeça de Saulo, eu estou chamando Saulo, porque ele vai passar a usar o nome Paulo, quando ele passa a pregar aos gentios, no capítulo 13 de Atos. Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo um povo que estava adorando a um Jesus que morreu na cruz de forma vergonhosa e estava morto. Mas o que Saulo encontra na sua vida é o Cristo ressurreto.
É o Cristo que é Deus e que diz: Saulo, que vida é essa que você está vivendo? Saulo, que tipo de vida é essa que você está vivendo, Saulo? Por que você me persegue? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue, Saulo. Irmãos, se você encontrou com um evangelho que não te confronta, você não encontrou o evangelho. Nós estamos acostumados com o evangelho que diz que nós somos o ouro de Ofir, e não que nós éramos o verme de Jacó, como diz aquela música. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Eu estava cantando essa música numa comunhão que a gente estava na casa do Mauro. A gente chegou, como que é? Vermezinho de Jacó. O Igor virou para mim e falou: pastor, é vermezinho mesmo? Porque nós estamos acostumados a ser chamado de ouro de Ofir. É verdade, agora você foi escolhido por Deus, você tem identidade de Cristo, agora que você nasceu de novo, mas nós chegamos diante do Cristo ressurreto como um vermezinho, e Ele diz: você era, agora eu estou te ressuscitando, eu estou te dando nova vida. Mas se você não encontrou esse evangelho, irmãos, se você encontrou uma palavra coach, e coach é muito bom no mercado de trabalho, para ajudar você a ser um profissional melhor, mas que disse: olhe para dentro de você e veja o quanto você é bom. Irmãos, olhe para dentro de você e veja como você tem um bom coração. O dia que nós encontramos com Jesus, a palavra, a espada, penetrou no nosso coração e disse o quanto nós não éramos coisa alguma, o quanto nós não merecíamos coisa alguma, mas Deus nos alcançou pela sua graça. Aqueles que encontraram o Cristo verdadeiro, o Cristo ressurreto, foi um Cristo que nos confronta. O que Jesus podia dizer? Saulinho de Jesus, Saulinho bonitinho, eu sei, cara, você tem um grande potencial, você é um grande teólogo, você cresceu no pé de Gamaliel, cara, você só está aí meio erradinho aí, perseguindo a mim, mas fica tranquilo, Saulinho de Jesus. O evangelho, quando nós encontramos a Cristo, Ele nos confronta, irmãos. Mas nós não estamos mais acostumados a ser confrontados, porque nós nascemos, e o dia que a nossa mãe não deu a mamadeira na hora que nós queríamos, e aí nós crescemos, e nós não ouvimos não de ninguém. Nós crescemos, e nós não ouvimos não fomos contrariados por ninguém, mas tem um momento que a espada do evangelho chega diante de nós, e aí o Senhor diz: dura coisa é resistir ao aguilhão do Senhor. Quantos aqui, quando encontraram Cristo ressurreto, foram confrontados por Ele? Levanta a sua mão. Irmãos, a palavra do evangelho nos confronta. Terceira marca de quem teve encontro com o Senhor: quando encontramos a Jesus, descobrimos a nossa insuficiência. Quando Saulo ele cai, e Saulo vai se levantar, Saulo descobre algo: ele está cego. No versículo 6, o Senhor diz: Saulo, levanta na cidade, levanta-te, entra na cidade, ali você vai encontrar alguém que vai dizer o que você vai fazer. No versículo 8 diz que Saulo levantou, mas não via nada. Então aquele homem perseguidor que pegava pessoas que seguia a Cristo e colocava na prisão, aquele homem orgulhoso do farisaísmo, aquele homem orgulhoso de ser um doutor da lei, aquele homem orgulhoso teve que ser, e ficou cego, teve que ser tomado pela mão e levado até a cidade. Mas quando ele chegou naquela cidade, o que Jesus disse para ele, irmãos? Saulo, procura um irmãozinho. Quem, Senhor? Eu estou contextualizando, o Senhor não disse isso. Pedro, o maior dos apóstolos, Senhor. João,
Tiago, é ele que vai me ensinar o evangelho? Não, é Ananias. Senhor, quem é Ananias na fila do pão? Eu não conheço esse cara, nunca vi falar desse cara na igreja. Ele nem estava no radar da minha perseguição. Quem é esse cara, Senhor? Quem é Ananias? Entra na cidade, porque esse discípulo desconhecido é quem vai te ensinar. Quando nós viemos para o Evangelho mostra, irmãos, que nós não somos nada, que nós somos insuficiente. Às vezes Deus vai levantar gente que chama Jesus de Genésio ainda, para nos discipular e para nos ensinar. Às vezes quando nós chegamos na vida da igreja, Deus levanta irmãozinhos que chama Êxodo de Exodó. Deus levanta as pessoas mais simples, irmãos, da nossa vida e diz: é essa pessoa que eu vou usar para tratar a sua vida. Eu vou usar essa pessoa, eu vou usar esse pastor maluco aí que fica gritando igual um doido, para que você seja confrontado pelo Evangelho, irmãos. Às vezes, o remédio que nós precisamos está na embalagem que nós não gostamos. Quando nós encontramos o Evangelho, nós descobrimos uma coisa: eu preciso do meu irmão. Gente que vem para a vida da igreja e acha que não precisa do outro, ele ainda está com um problema. Porque eu quero dizer para você, irmãos, se eu não tiver os irmãos aqui para carregar uma pilha, para colocar o microfone, para ligar a mídia, irmãos, eu não consigo pregar para vocês. Se eu não tiver um irmão que me ajuda a limpar o banheiro, eu não consigo pregar para vocês. Se eu não tiver um irmão que arruma essas cadeiras, eu não consigo pregar para vocês. Se eu não tiver uma irmã que ajuda a vender lanche na cantina, eu não consigo pagar o aluguel do mês, irmãos. É que às vezes nós achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, que não precisamos de ninguém. O problema é que a última Coca-Cola do deserto sempre vem quente. A última bolacha do pacote sempre vem quebrada. Evangelho não é sobre autossuficiência. Evangelho é sobre: meu irmão, eu preciso de você. E às vezes é o irmão mais simples da igreja. Às vezes é o irmão que nós não enxergamos. Às vezes é o irmão que você vai entrar aqui, você nem vai lembrar dele. Quando encontramos a Cristo, descobrimos a nossa insuficiência. Que nós não somos coisa alguma. E que nós, irmãos, dependemos e precisamos do outro. Que nós precisamos dos irmãos que estão ao nosso lado. Você sabe, Paulo foi o maior dos apóstolos. Paulo foi a pessoa que escreveu a maior porção da Bíblia. E você sabe por quem Paulo foi discipulado? Saulo foi discipulado? Ananias. Depois que Ananias discipulou Paulo, o que Ananias fez, irmãos? Oi? Nada. Nada. Você sabe, hoje, nós somos uma rede de quase 100 igrejas. Quase 100 igrejas. Temos igreja em vários países. Temos igreja em Portugal, temos igreja no Peru, na Argentina, temos igreja no Brasil, no Nordeste, tem um monte de lugar. Mas você sabe, o nosso pastor, você sabe como ele foi ganho para Jesus? Ele foi para um futebol, e eu posso falar porque eu sou baiano, e ele falou que chegou no futebol, chamaram ele para jogar bola, ele não conhecia Jesus, era resistente ao Evangelho, e ele foi lá para jogar bola. E aí tinha um baianinho lá de Feira de Santana. E aí terminou o futebol, aquele baianinho de Feira de Santana falou: eu preciso falar uma mensagem para vocês, eu preciso falar de Jesus. E o nosso pastor se converteu a Jesus. Hoje tem a plantação de mais de 100 igrejas. Você sabe o nome do baianinho de Feira de Santana? Nem o nosso pastor sabe. Nunca mais ele viu. Mas o dia, quando chegar no céu, o galardão dessa 100 igrejas é desse baianinho lá de Feira de Santana. É assim que Deus usa, é assim que Deus usa a gente, é assim que Deus usa você, irmãos. É assim que Deus levanta, é assim que Deus diz: você não é suficiente. Quarta coisa, ninguém é tão difícil que não possa ser mudado após o encontro com Deus.
Quarta coisa, ninguém é tão difícil que não possa ser mudado por Deus. Do versículo 10 até o versículo 16. Qual que é a história? A história é Deus dizendo a Ananias. Imagina Ananias, fala, Senhor, eu tenho uma missão para você hoje. Qual que é a missão, Senhor? Fala para esses simples discípulos. Nada demais, Ananias. Eu quero que você vá na rua direita. E eu quero que você chegue lá. E você vai pregar para Saulo. O que é, Senhor? Pregar para Saulo. Você vai impor as mãos nele. Vai cair as escamas. Você vai batizar ele. Senhor, eu acho que é o mesmo Saulo que a gente está falando? É a mesma pessoa? Saulo, Saulo, Saulo? Porque Saulo é o nome judeu comum. Não, é esse Saulo mesmo. Senhor, mas esse Saulo, o cara ajudou na morte de Estevão. O pessoal estava apedrejando Estevão, e Estevão era um dos principais diáconos da igreja primitiva. Eu sou Ananiazinho aqui. É esse Saulo mesmo. Senhor, mas já chegou aqui no meu ouvido que ele recebeu carta para mandar pregar todo mundo que confessa o nome de Jesus e até mesmo matar. E você está dizendo para eu ir até ele? É isso mesmo. Senhor, deixa eu só ver se o senhor não errou. Espera aí. Eu imagino Ananias, ele lembra da história de Jonas. Jonas vai pregar em Nínive. Espera aí, é a mesma cidade, Senhor? É aquela Nínive que mata seus profetas? É essa mesma. Mas eu sou profeta, mas eu quero que você vai pregar lá. Ananias, eu estou dizendo algo para você, Ananias. Não tem coração que consiga resistir à graça de Deus. A graça de Deus, Ananias, é irresistível. E eu te digo mais, esse Saulo que fazia a igreja sofrer, é esse Saulo que vai morrer pela igreja. Às vezes eu e você olhamos para pessoas, e o Senhor diz, prega o evangelho para elas, ora por elas, insiste nelas, jejua por elas, busca por elas. Você fala, Senhor, eu desisto. Esse camarada não quer, esse camarada tem um coração duro. E Deus diz, você não sabe. Não tem coração duro demais que possa resistir à minha graça. Quando eu me coloco diante de um coração duro, a minha palavra é como uma espada que penetra, que quebra. A minha palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que ela foi liberada. Quero dizer para você, não tem coração que resista à graça irresistível de Deus. A graça de Deus, quando ela se manifesta a alguém, quando Deus se encontra com alguém, pode ser Zaqueu, pode ser a mulher samaritana, pode ser o gadareno, pode ser Saulo, esse coração é quebrantado pela mão de Deus, o coração de pedra é trocado pelo coração de carne, e aí Ananias pode dizer depois, rapaz, você não sabe, Deus me mandou numa missão. Qual foi a missão? Cara, Deus falou assim, Ananias, vai lá e prega para Saulo. Para Saulo, Ananias, e você foi? Claro que eu fui. Fui? E como foi, Ananias? Ah, nem te conto. Você imagina Ananias contando todo dia quem Deus usou para converter Saulo, irmão? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Talvez você é um Ananias. Talvez você é um Ananias, mas Deus quer encontrar Saulos no seu trabalho, Deus quer encontrar Saulos na sua família, Deus quer encontrar Saulos na sua escola, para que essa pessoa conheça o Senhor verdadeiramente. Aleluia. Talvez você mesmo é prova disso. Você está aqui e você era alguém improvável. Você jamais pensou em pisar em uma igreja, em se converter ao evangelho. Mas alguém olha para você e diz, o Senhor é poderoso. Oh, Jesus. Eu lembro, usar um pouco de justiça própria, eu não era tão ruim assim antes de me converter. Aí um dia eu estou andando e encontrei um amigo meu. A gente posta as coisas na rede social, né? Aí ele olhou para minha cara assim e falou assim,
fiquei sabendo que você virou crente. Eu olhei para ele assim e falei, sim, por quê? Você? Eu falei, rapaz, eu sabia que eu não era muito boa coisa, mas precisa de tudo isso, né? Tárcio lá da Bahia. Andressa, minha prima, está aqui, conhece ele. Você virou crente. Ele falou, Deus é poderoso mesmo, hein? Eu não sei se ele queria me elogiar, mas ele estava me esculhambando, né? Eu falei, agora eu acabo com ele. Eu falei, e eu virei pastor. Ele falou, o poder de Deus é algo sobrenatural mesmo, hein? Aí depois eu fiquei pensando, rapaz, é nessa hora que a gente reconhece a graça de Deus na nossa vida. Que nós somos improváveis, mas que a graça irresistível de Deus alcança o nosso coração. E ali o poder de Deus é exaltado. As pessoas ficavam admiradas. É esse Saulo que perseguia a igreja? É esse Saulo que mandava prender? É essa pessoa que era inconstante? É essa pessoa que dava trabalho, que não queria saber de Jesus? É essa que vai estar aos pés do Senhor. Apenas não pare de orar. Não pare de orar por ela, não pare de jejuar por ela, não pare de convidá-la, porque quando você menos esperar, ela estará do teu lado liderando uma célula, pastoreando uma igreja, pregando o evangelho, sabe, impactando o mundo, e você vai dizer, é esse, porque nada pode resistir à graça de Deus. Quinto e último, porque eu falei que ia ser rápido hoje. Não dá risada. Os resultados de um verdadeiro encontro com Jesus. No versículo 17, a Bíblia diz que quando Ananias entrou na casa, ele impôs as mãos, dizendo, Saulo, o Senhor me enviou, Saulo. Não é que eu queria vir não, viu? Deus me mandou. A saber, o próprio Jesus que te apareceu, Saulo, para que você volte a ver, e você seja cheio do Espírito Santo, Saulo. Irmãos, imediatamente, a Bíblia diz que como escama dos olhos caíram. De Saulo literalmente. Mas quando eu e você temos encontro com o Evangelho, antes estávamos cegos, porque o Deus deste século, como diz 2 Coríntios, nos cegou para não enxergar o Evangelho, mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, as escamas caem. Nós passamos a ter revelação da graça de Deus. E nós passamos, aí você fala, como eu passei 18 anos da minha vida, 20 anos da minha vida, 30 anos da minha vida, parece que eu li esse versículo 10 vezes e eu nunca entendi isso. E aí o Senhor diz, é porque as escamas dos seus olhos estão caindo. Eu quero dizer para você, quando você tem um encontro com Jesus, as escamas dos olhos caem. Você passa a ter revelação do Evangelho de quem Jesus é. Isso não é obra humana, isso é obra do Espírito Santo. Nós apenas colaboramos. Mas além de ter as escamas dos olhos que caíram, no versículo 18 ainda, diz que ele levantou e ele foi batizado. Então, levantando, foi batizado. Essa é uma das marcas de quem encontrou Jesus. Veja bem, o batismo ele não te salva. Mas todo salvo deseja ser batizado. Quem crer e for batizado será? O primeiro vem o crer, mas é impossível você crer e você falar assim, eu não quero ser batizado. Sabe, desculpa aí os homens se você está enrolando alguém para casar. Mas eu vou falar. Outra irmã também, que às vezes está enrolando, né? Morzinho, eu te amo. I love you, morzinho. Então casa. Ah, não, casar não estou preparado. Levanta as anteninhas. Porque presta atenção. Você ama? Amo. Então por que você quer ficar separado dessa pessoa? Por que você não quer uma aliança com ela? Eu não estou falando de casamento aqui. Eu estou falando de vida com Deus.
Eu tive um encontro com Jesus. Eu entendi que Ele é o Senhor da minha vida. Porque primeiro é o crer, e depois é o batizar. Eu criei. Ele é o Senhor da minha vida. As escamas caiu. E o que me impede de ser batizado? Pastor, Saulo não estava preparado. Já pensou, Ananias falando assim, ô Saulo, é o seguinte, espera 30 dias, 2 meses, para ver se você não vai perseguir mais ninguém na igreja. Ô Saulo, eu ainda estou desconfiado ainda. Deus falou comigo, mas vamos esperar, Saulo. Saulo se levantou e foi batizado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha convicção de quem o tinha chamado. Ele tinha convicção que as escamas dos olhos tinham caído. E aquele que teve um encontro com Jesus, ele toma essa posição. Mas não apenas isso, a última coisa, no versículo 22, diz, projeta para mim, Saulo, porém, mais e mais, se fortalecia. Sabe, você encontrou a Cristo. Na verdade, Cristo te encontrou, porque Cristo não estava perdido. Quem estava perdido era a gente. A gente fala, eu encontrei Jesus, né? Tem uma música que diz, eu encontrei com Jesus e sua luz. Amém, é verdade. Eu encontrei com Jesus, ou seja, eu tive um encontro com Ele. Mas eu não encontrei a Jesus, porque Jesus não estava perdido. Quem estava perdido na história? Éramos nós. Jesus me encontrou. Eu encontrei a Ele. Amém, pastor. Agora eu entendi. Agora, ok. Agora eu sou de Jesus. Agora eu sou uma nova pessoa. Beleza. Só tem uma coisa. Saulo viu Cristo ressurreto. Você quer a experiência mais poderosa, irmão? A gente viu uma nuvenzinha se abrindo e uma nua aparecendo. A gente ficou extasiado. Não vai esquecer nunca mais. Agora imagine, você está andando, aparece uma luz, você cai como morto e ainda aparece uma voz dizendo, Clériston, Clériston. Filho, nunca mais você quer se desviar. Nós tivemos experiências com o Senhor, mas veja bem, essas experiências não nos eximem de se fortalecer todo dia. Todos os dias, separe 10, 15, 20 minutos para ler a palavra, para ter um tempo de oração, para ouvir uma pregação. Não deixe de estar numa célula, não deixe de ser discipulado por irmãos maduros, não deixe de frequentar o culto, se fortaleça, porque aqueles que tiveram encontro com Jesus, eles precisam ser fortalecidos. Irmãos, todos os dias eu preciso ser fortalecido. Tem gente que fala assim, religião é para quem tem medo do escuro. E eu falo, quem acha que não precisa de Deus, é porque tem medo da luz. Tem gente que fala assim, religião é muleta. É muleta, gente que não consegue andar sozinho e precisa de uma muleta. Igreja é para gente que precisa de uma muleta para se apoiar. Filho, eu não preciso de muleta não, eu preciso das 2 pernas. Eu preciso é do Cristo completo, porque senão eu não consigo ir para lugar nenhum. Eu não consigo viver. Irmãos, eu não sei como que tem gente que consegue viver fora da presença de Deus. O salmista Davi diz, os pardais encontrou casa, mas eu encontrei os teus altares. Eu não sei viver longe da casa de Deus. Fique de pé no seu lugar. Muitos ouvem a respeito de Jesus. Você ouviu a respeito de Jesus. Mas tem aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus. E quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus, não estou dizendo que ele não tem coisas para ser tratada. Tem. É um processo, o discipulado é um processo, a transformação de caráter é um processo, não é imediato. É um processo, não estou te dizendo que é imediato. Mas, irmãos, aqueles que tiveram encontro com Jesus, não pode ficar o mesmo. Não pode ser mais o mesmo. Aqueles que tiveram encontro com Jesus, está estragado para este mundo. Aqueles que tiveram encontro com Jesus são transformados por sua glória.
porque é Ele que produz em nós um novo nascimento. Feche os seus olhos por um instante. Essa palavra falou com você em algum aspecto? Essa palavra falou com você de algum modo, de alguma forma? Dê uma resposta ao Senhor nessa hora. Fala para Ele: Senhor, eu te encontrei e eu não quero mais ser o mesmo. Senhor, eu lembro da vida que eu vivia antes. Senhor, essa palavra do Evangelho me confrontou nessa noite. Senhor, eu descobri nessa noite que eu não sou autossuficiente. Não tem motivo do que eu me orgulhar. Se eu me orgulhar era na cruz de Cristo. Senhor, não há ninguém difícil demais que não possa ser mudado após teu encontro com a graça irresistível. Senhor, as escamas dos meus olhos caíram. As escamas dos meus olhos estão caindo. Talvez você está aqui, você ainda não decidiu pelo batismo. Dê uma resposta ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero descer as águas, porque eu entendi a verdade do Evangelho. Senhor, eu quero me fortalecer. Eu tenho andado sozinho, eu tenho andado fraco. Ore ao Senhor no seu lugar nessa hora.